assim, palavra do Senhor. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Amém? Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos ouvir, aprender as verdades eternas e também praticá-las, ó Deus. Não deixa que esta palavra seja roubada do nosso coração, mas como uma boa semente que cai, ó Deus, na boa terra,
que ela germine e dê muito fruto, ó Deus. Muito obrigado por mais este momento, ó Deus, que podemos como igreja, Senhor, ouvirmos a Tua voz através das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Na verdade, este é um reencontro com Jesus. Um reencontro que significa restauração. O significado desse encontro com o Mestre, Jesus com o seu discípulo, tem um significado muito profundo. Pedro precisava deste reencontro, e em Cristo há restauração para o pecador. O apóstolo Pedro experimenta dessa restauração. A conclusão do Evangelho de João, aqui no capítulo 21, João dá ênfase a esse momento tão especial, especialmente na vida do apóstolo Pedro. Porque se nós não tivéssemos o capítulo 21 e se o Evangelho de João acabasse no capítulo 20, nós não entenderíamos o que aconteceu com esse homem que ali na hora do vamos ver negou o Senhor por 3 vezes. Aquele Pedro que tem uma liderança proeminente, aquele Pedro que honrou o Senhor Jesus com a sua morte. O que aconteceu com esse homem? O apóstolo João, ele mostra aqui, ele faz questão de mostrar a restauração desse homem, que precisava ter o seu coração curado. Ele dá ênfase nesse momento de confusão, nesse momento de desânimo, na vida desses apóstolos. Jesus vai até eles ali em um momento de uma profunda crise. A crise no meio dos apóstolos era tão grande, mas tão grande, que Pedro olha para os outros discípulos e diz: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou voltar à minha velha vida, como se fosse possível. Após 3 anos ali com o Senhor, após ter visto ali sinais e maravilhas, após ter ouvido a voz do Mestre, era impossível voltar à velha vida. O que deu na cabeça de Pedro nesse momento? 2 coisas são importantes nesse momento para nós destacarmos. Primeiro, a crise da crucificação. Todos aqueles acontecimentos, a prisão de Jesus, a crucificação, a ressurreição do Cristo, trouxeram ali um turbilhão de sentimentos no coração daqueles homens. O que nós vamos fazer depois de tudo isso? Jesus está ali para justamente direcionar a vida daqueles homens, em especial a vida de Pedro. Também nós precisamos destacar a liderança de Pedro. Ele está ali, 7 homens que têm o desejo de dar um passo para trás, e ele é o líder desse povo. E ele está liderando esses homens a voltar para trás. Eles já haviam visto Cristo ressurreto. No capítulo 20 de João, eles já tinham ouvido a grande comissão. Eles já tinham sido testemunhas dos milagres, testemunhas ali do ensino de Jesus, testemunhas que viram, tocaram o Senhor. Mas mesmo assim, a confusão, o desânimo pairavam naqueles corações. Em especial o coração de Pedro, nesse reencontro, precisava ser restaurado pelo Senhor. Pedro seria um grande líder, mas não levando os outros para pescar, não voltando à velha vida. Ele seria sim um grande líder, mas esse homem, em primeiro lugar, ele precisava ser restaurado. O texto nos diz que pela 3ª vez Jesus está com os seus discípulos. E este é o momento que o Senhor tira das mãos de Pedro a rede de pescador e coloca o cajado de pastor. Pedro, esta vida, esse momento na sua vida se encerrou e agora é um novo momento. Vem e segue-me, o Senhor, diz aquele homem. Jesus está ali com Pedro para declarar que ele é suficiente mantenedor na vida daqueles apóstolos que haviam deixado tudo por amor a Cristo. O milagre da pesca não é apenas uma prova da ressurreição e do poder de Jesus, mas este momento, meus irmãos, também é a prova de que Cristo é suficiente
na vida dos seus discípulos, na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Em alguns momentos, o Senhor Jesus toca nesses assuntos. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus, ele fala ali a respeito das preocupações que já pairavam no coração daquela primeira geração de discípulos. Jesus diz para aqueles homens: por isso digo a vocês, Mateus 6, 25, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E o versículo 34, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Se Jesus está ministrando sobre as necessidades, é porque eles precisavam ouvir isso. O coração daqueles homens estava cheio de ansiedade pelo futuro, pelo dia de amanhã. Se aqueles homens eles voltam a pescar, é porque eles tinham necessidades. Também essa não é a nossa preocupação diária? Que nós vamos comer, que nós vamos vestir. E olha que lá naquela época ainda não tinha os boletos para eles se preocuparem, né? Mas a preocupação com a vida, ela faz parte da vida dos discípulos desde o início. Jesus está ali ministrando sobre as necessidades daqueles homens. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos ali a primeira multiplicação de pães e peixes. E o texto nos diz que sobraram 12 cestos. E esse número, ele é estratégico. Era um cesto para cada apóstolo. Olha, eu sou suficiente na sua vida. Eu supro as suas necessidades. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Jesus trata nesse reencontro com Pedro tudo o que ele já sabia. É interessante esse aspecto, né? Jesus está ali com Pedro fazendo um sinal, mas ele já conhecia os sinais, já tinha visto inúmeros sinais. Jesus fala ali, Jesus já tinha pregado, já tinha falado tanto com ele. Ele já havia sido testemunha. E eu olho para Pedro e também vejo, nós também não somos assim. Nós sabemos tantas coisas que ainda não é vida na nossa vida, ainda não é prática na nossa vida. Constantemente precisamos ser lembrados da obra de Cristo em nosso favor. Esse é o maior desafio do pregador, é pregar para si mesmo. Alguns pastores que eu conheço que passam por suas crises pessoais, confessam que voltam a ler os seus sermões, voltam a ouvir a sua própria palavra. E eu digo que a pessoa mais difícil para ouvir o meu sermão sou eu mesmo. A cabeça mais dura para ouvir o sermão e para colocar em prática é o próprio pregador. Frequentemente nós precisamos ter esta prática, porque o nosso coração, muitas vezes na caminhada cristã, precisa de restauração. Olhando para a vida de Pedro e para o seu exemplo, eu me lembro de uma frase que dizia assim: ninguém é usado poderosamente por Deus, sem antes ter sido tocado profundamente por Deus. Esse homem, ele está sendo tocado pelo Senhor. Pedro precisava ser curado para que ele pudesse dar início no seu ministério, para que ele pudesse ser coluna da igreja. O seu coração precisava ser restaurado e Jesus marca este encontro especial com o seu servo. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida nós temos conceitos grandiosos sobre Jesus. Ele é o sustentador do universo, Ele é o Criador, mantenedor de todas as coisas.
mas Ele também entende aquilo que está passando no seu coração. Esse drama que às vezes as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem alcançar. Jesus é o Salvador, Ele tem poder sobre a morte, mas Ele também tem poder para oferecer uma refeição para aqueles homens ali, pão e peixe, para aqueles homens frustrados, para aqueles homens confusos. O texto nos ensina aí, o ponto principal aqui é o chamado para esses homens, o chamado para Pedro. Porque a vida sem Cristo, a vida fora do chamado do Senhor para eles, seria como essa pescaria sem peixe. Seria uma vida frustrada, seria uma vida confusa. O que fazer depois de ter se encontrado como mestre? Em nossa jornada com Cristo, não é tão incomum nós encontrarmos crentes que querem soltar a mão do arado e voltar, por conta das crises e dos dilemas da vida. É muito fácil encontrar pessoas que querem voltar à velha vida, querem voltar à pescaria. Esse texto, meus irmãos, ele nos ensina que Jesus deseja restaurar relacionamentos com seus filhos e com suas filhas. A aplicação desse texto, está claro aqui que Jesus ele vai ao encontro daqueles homens confusos, temerosos, que queriam passar ali talvez, voltar para a velha vida. Mas nós estamos diante de um Deus que deseja restaurar corações, deseja restaurar o chamado. Nós estamos diante de um Deus que não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana que está seca. Jesus tem restauração para Pedro, mas ele não vai até ele de maneira grosseira. Ele não vai ali, como nós dizemos, com os 2 pés no peito ali desse homem. Ele não vai ali com um discurso constrangedor para aquele que havia jurado fidelidade ao Senhor. Na verdade, Pedro tinha uma visão muito otimista de si mesmo. Enquanto Jesus falava ali sobre a sua morte, sobre a sua prisão, ele diz: não, Senhor, eu irei com o Senhor, aonde o Senhor quer que eu for, aonde o Senhor for eu irei, estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus sabia muito bem do coração daquele homem, que uma visão muito otimista de si mesmo, achava que já estava pronto, mas Jesus precisava corrigir aquele coração. Frequentemente nós não fazemos como Jesus. Frequentemente, quando nós temos 1% de razão nos nossos relacionamentos, nós já abrimos a nossa boca para tratar a pessoa de maneira grosseira, para bater na mesa e dizer: eu não tinha razão, eu não te disse. Mas o nosso Deus, Ele não faz assim. Muitas vezes nós fazemos assim, mas o nosso Senhor, Ele tem graça para restaurar o coração daquele que está caído, para restaurar o pecador arrependido, para restaurar aquele irmão, aquele homem, aquela mulher que está à margem. E que bom que a nossa caminhada fosse um gráfico 100%, subindo todos os dias, mas não. Jesus, Ele pode restaurar pecadores. Na minha caminhada, meus irmãos, olhando para a minha trajetória, eu sempre digo isso, nunca me faltou uma palavra de incentivo, mas nunca me faltou disciplina também. Nunca me faltou alguém para dizer: olha, Tiago, parabéns, você fez alguma coisa certa. Mas também nunca faltou: cuidado, meu irmão, você precisa abandonar esse pecado, você precisa sair desse caminho, isso daí não vai dar bom. Lembrando de Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15, precisamos destacar 2 palavras: verdade e amor. Que possamos viver a verdade do Evangelho, regada por amor. A verdade nos relacionamentos, porque às vezes
Nós precisamos tocar em pontos delicados, mas nós não temos o direito de tratar o nosso irmão, o nosso próximo, sem amor. Nós precisamos ser assim, porque o nosso Deus é assim, meus irmãos. Às vezes nós não somos assim, às vezes alguns dão algumas desculpas nesse nível. Olha, eu não aprendi dessa forma, eu não fui ensinado, na minha casa não era desse jeito. Mas a sua vida foi encontrada por Cristo, e a partir de agora, nova criatura, é um novo parâmetro, é uma nova forma de encarar os relacionamentos. Precisamos ser assim, com graça, para cuidarmos uns dos outros, porque o nosso Deus é assim. Mas esse texto também nos ensina que Jesus conhece as suas necessidades, e Ele quer supri-las. Jesus conhecia as necessidades de cada pessoa, e Ele se revelou de maneira ressurreta para várias pessoas. Ali, para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles precisavam ter o coração deles aquecido. Maria Madalena, Jesus se revela a essa mulher. Jesus se revela a Tomé no capítulo anterior. Meu filho, toca aqui nos meus ferimentos, creia, deixe de ser incrédulo. Cada um desses encontros com um propósito específico. Cada um desses encontros o Senhor tem ali a paciência, a perseverança para cuidar ali dos seus servos, das suas servas. O reencontro com Pedro, Jesus ali tem o cuidado, de preparar uma refeição para aqueles discípulos, especialmente para Pedro. Antes de tratar das coisas que precisavam ser tratadas, havia ali brasas, o fogo para esquentar ali o corpo. Havia ali a comida para tratar antes, de mais nada, para tratar do coração daquele discípulo explosivo. Jesus, Ele trata com cuidado os seus discípulos, os seus servos e as suas servas. Em terceiro lugar, Jesus, Ele também quer vocacionar discípulos, Ele ainda continua chamando pessoas. Jesus aqui, para encerrar o Evangelho de João, Ele precisa perguntar 3 vezes ali, para o seu discípulo, se ele o amava, porque 3 vezes ele havia negado o Senhor. Talvez aqui na vida de Pedro, a pergunta mais difícil da vida dele. No versículo 15, Jesus pergunta ali a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E a pergunta do Senhor, ela é cirúrgica. Talvez Pedro até preferisse um sermão duro. Talvez ele até preferisse ali uma reprimenda ali do Senhor. Mas Jesus, ele vai no ponto, E Pedro, ele reconhece que está diante daquele que sabe todas as coisas. Esse reencontro com o Senhor, para estimular a fé desse homem, para estimular a fé daquele que havia caído. Em Cristo há restauração. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja vivendo aqueles dias onde você se lembra, aquela nostalgia, aqueles dias que você orava mais, que você tinha maior comunhão com Deus, aqueles dias que você se sentia mais útil na casa do Senhor, e por alguma situação a vida foi se distanciando do autor e consumador da fé. Talvez a sua vida esteja andando por caminhos tortuosos, mas nós reconhecemos, como Pedro, que estamos diante deste Senhor, deste Mestre que sabe de todas as coisas. O pedido de Jesus é um pedido singelo também, Olha, meu filho, pastorei, já que você me ama, pastorei as minhas ovelhas. Apacente os meus cordeiros. Jesus não está aqui chamando Pedro para ser um grande líder, ou como uma tradição do cristianismo diz, para ser o primeiro papa. Não é por aí.
O pedido do Senhor é para que ele cuide ali do rebanho. Mas é interessante destacar nesse texto que Jesus não pergunta para ele: olha, você ama de fato o rebanho? Você ama os discípulos? Você ama aqueles que virão a crer em mim? Porque o nosso amor ao Senhor, ele precede o nosso trabalho para o Senhor. O foco desse apóstolo, o foco dos discípulos precisa estar no Senhor. E a partir disso, a partir da restauração, a partir do chamado, a partir ali da cura, então, nós podemos servir o Senhor. Pedro se tornou, de fato, uma coluna da igreja de Cristo. Ele foi, de fato, um pastor, ele apacentou ali as ovelhas do Senhor. É interessante lembrar que este encontro com Jesus é bem diferente do primeiro encontro que Jesus ele simula aqui em João 21. No capítulo 5 de Lucas também temos uma pesca maravilhosa. Também temos ali Jesus se apresentando para aqueles homens, e Pedro já afoito, ele emocionado, ele tocado pelo Senhor, ele diz: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Nesse encontro não. Agora ele se lança ali ao mar, ele quer estar com o Senhor. Ele continua sendo pecador, né, como lá no início, né, isso não mudou nada. Mas agora o seu coração está cheio de temor. Temor é um medo que não afasta, mas que aproxima. Eu quero estar com o Senhor, eu preciso ser restaurado pelo Senhor. É interessante também lembrar que o convite de Jesus para esse discípulo, ele vem também com o desafio de ser um mártir. O versículo 18 diz assim, Jesus dizendo para Pedro: olha, em verdade lhe digo, que quando você era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. O chamado desse homem não vem com bênçãos e promessas e grandiosas coisas. Da mesma forma foi o chamado de Paulo. Deus fala com Ananias: olha, vai dizer para aquele homem o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Jesus está dizendo aqui: olha, Pedro, um dia vão levar você para um lugar que você não quer ir. E é dessa maneira que você vai glorificar o meu nome. E, de fato, nós temos, não na Bíblia esse relato, mas na história do cristianismo. Egésipo, que foi o primeiro historiador do cristianismo, ainda no século I, ele retrata a morte desse discípulo. Diz assim o texto: Nero procurava fatos contra Pedro para condená-lo à morte. Quando o povo percebeu isso, rogaram a Pedro com muita insistência para que ele fugisse da cidade de Roma. Pedro, no fim, foi persuadido pelos importunos pedidos e preparou-se para a fuga. Porém, ao chegar ao portão da cidade, viu o Senhor Jesus Cristo, teve uma visão do Senhor, vindo ao seu encontro, a quem Pedro, adorando, disse: Senhor, para onde vais tu? Ao que ele respondeu: estou voltando para ser crucificado. Assim Pedro, percebendo que, com essas palavras, o Senhor se referia ao martírio do qual ele estava fugindo, voltou para a cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado, do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. Do livro Os Mártires, Livro dos Mártires, de John Fox, páginas 21 e 22. A história revela esse momento, onde a profecia aqui, aquilo que Jesus havia dito, se concluiu na vida deste homem. Ele precisava ser restaurado e se tornou um mártir, se tornou uma coluna da igreja de Cristo. Até hoje, esse homem edifica com seus escritos o seu testemunho.
as nossas vidas. Pedro é esse personagem que nós podemos ver o antes, o durante e o depois. Podemos ver Pedro dos evangelhos, né? Muitas vezes falando que não deve, muitas vezes fazendo coisas que nós nos identificamos muito com ele, né? Temos Pedro ali em Atos dos Apóstolos, o homem cheio do Espírito Santo. Temos Pedro já mais polido nas suas cartas, né? Um coração restaurado para abençoar o povo de Deus. É isso que esse encontro com o Senhor significa. Para encerrar essa mensagem, gostaria de compartilhar um texto do próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. Depois de ser restaurado, esse homem edificou a igreja de Cristo. E ele diz, inspirado pelo Espírito Santo: por que não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós que ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. E esse homem restaurado continua a edificar a igreja de Cristo.